Oração. Pois bem, eu entendo a oração, evidentemente segundo as Escrituras, como um diálogo com Deus. Não é algo pragmático, algo sistemático, embora a Bíblia, especialmente Jesus, nos mostra o conceito de oração com alguns temas que tem que estar dentro da oração. O Pai Nosso é um exemplo disso. O Pai Nosso que Jesus ensina aos discípulos é um exemplo disso, porque contém elementos onde você reconhece a grandeza e a santidade de Deus, onde você reconhece também o plano de Deus para este mundo, para a humanidade, e onde também você reconhece suas necessidades, representado pelo pão de cada dia, e também a questão espiritual, a necessidade espiritual de Deus nos livrar do mal, não deixar a gente cair na tentação, nas artimanhas de Satanás. Apesar desses elementos, não significa que a oração está restrita a ter necessariamente e obrigatoriamente esses elementos. Na verdade, se você olhar para os livros de Salmo, às vezes cada salmo aborda um elemento da oração ensinada por Jesus. Às vezes só fala da grandeza de Deus, às vezes só reconhece a santidade, às vezes fala da necessidade física, humana e também espiritual. Às vezes também fala dos perigos, dos inimigos, mas nunca colocado numa só oração, né? Os salmos ele dispersa essa quantidade de elementos que Jesus coloca no Pai Nosso. O que Jesus fez foi só reunir todos esses elementos em uma oração. De modo que antes disso Jesus ensinou que a oração não é algo que você tem que fazer como se fosse uma forma de repetição exaustiva, como se fosse um robô, ou tratando Deus como se fosse um computador ou um Deus pagão, porque Deus já sabe das nossas necessidades. O que Jesus exige é que sejamos sinceros diante de Deus na hora de falar com Ele. E Ele só deu um norte, uma direção através da oração do Pai Nosso. De modo que o nosso diálogo com Deus não está restringido necessariamente à oração do Pai Nosso. Como eu disse, Jesus só apresentou os elementos da oração. Os elementos que deve ter na oração. E é isso que a gente tem que entender, porque muitas das vezes Deus não responde às nossas orações, é porque muitas das vezes a gente trata a oração como se fosse um talismã, como se fosse algo pagão, como se fosse um mantra que você tem que ficar repetindo as mesmas palavras sistematicamente, ou então você tem que dar detalhes do que você está pedindo. E fica um diálogo artificial. E nem parece que você vai estar orando a Deus. Na verdade, você vai estar repetindo um mantra como aqueles que acreditam na força do universo, que se você falar palavras positivas para o universo vai fazer acontecer. Com Deus não funciona assim. Mesmo porque Deus não é o universo. Deus criou o universo. Deus é um ente eternamente e infinitamente sábio. Ele é uma pessoa. Ele não é um computador ou um Deus pagão, ou um Deus criado e concebido pela mentalidade pagã. Ele é um Deus que exige diálogo sincero e direto, dispormos evidentemente o nosso reconhecimento em relação a Ele, o que Ele é para nós e também o que necessitamos dele. E não precisamos enfeitar muito o pavão para que Deus fique impressionado com as nossas palavras e responda a oração. Na verdade, Deus ele pode responder a oração ou não responder, independente da forma que a gente está orando. Mesmo que a gente ore com sinceridade e com confiança e com fé, Deus talvez não dê aquilo que você está pedindo, mas não significa que Ele não está atendendo você. Muitas das vezes Deus atende você quando Ele não responde a sua oração.
Na verdade, Deus ele vê o todo e nós só enxergamos o que está na nossa frente, o que está ao nosso redor e ainda com muita dificuldade. Então Deus sabe realmente o que necessitamos com base naquilo que Ele conhece e que Ele determinou, porque Ele conhece o que Ele determinou, tanto em relação às nossas vidas, quanto em relação a tudo que Ele criou. O propósito da existência de cada coisa e o que Ele determinou que cada coisa que Ele criou cumprisse dentro desse propósito. Então, paremos de orar a Deus como se Deus fosse um Deus pagão, que a gente tem que repetir várias vezes as mesmas palavras de forma artificial, como os pagãos fazem, né? Jesus falou para não fazer esse tipo de oração repetitiva. Não significa que você não possa fazer o mesmo pedido, mas quando você vai pedir algo para alguém, você não fica repetindo algum tipo de mantra. Você simplesmente vai para a pessoa: ô fulano, eu já pedi para você me fazer tal coisa. Lembra que ontem eu falei com você e pedi tal coisa? Então, hoje eu estou te pedindo novamente, por favor, me faça tal coisa. E é assim com Deus, lógico, com reverência e respeito, né? Reconhecendo quem Ele é. Você vai orar a Deus, você vai fazer seu pedido hoje. Aí, caso não aconteça, no outro dia, você vai conversar com Deus e vai falar assim: ó, lembra que eu falei com o Senhor? Sabe, como você estivesse conversando com uma pessoa. Lembra que eu pedi ao Senhor que me fizesse tal coisa e o Senhor não fez? Lembra? Por favor, estou esperando. Sabe, como um diálogo. É isso que Deus quer da gente, é isso que a Bíblia mostra. Os elementos que Jesus apresenta na oração do Pai Nosso é só para dar um norte. Porque, como eu disse, os salmos têm diversos temas, cada salmo carrega um tema de que Jesus colocou na oração do Pai Nosso. E ali temas separados, como eu já falei aqui, reconhecendo a grandeza de Deus. Às vezes tem um salmo também que apresenta todos os elementos da oração do Pai Nosso. Enfim, se você quer ser atendido por Deus, primeira coisa é você ser sincero e conversar com Ele como se estivesse conversando com uma pessoa, porque Ele é uma pessoa. Você está falando com alguém. Você não está falando com o universo, você não está falando com um computador, você não está falando com uma inteligência artificial. Você está falando com Deus. E o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia. E segundo, se prepare para a resposta, porque você vai ter sua resposta. Pode ser não do seu agrado, mas você vai ter sua resposta. Você vai ter seu pedido atendido. Pode ser talvez não do jeito que você queira que acontecesse, mas vai acontecer. Porque Deus ele sempre ouve e também sempre responde a oração. É que muitas das vezes a gente não fica atento, aí vem a resposta e ela não vem do jeito que a gente esperava. Ou às vezes ela vem exatamente do jeito que a gente esperava. Mas sempre vai vir da maneira que Ele já determinou, independente das nossas palavras. Então, minha recomendação para que você tenha a sua oração atendida é você respeitar Deus, tratando Ele como Deus, como alguém, como uma pessoa, e não como alguém que está distante e não tem inteligência, ou é um computador, ou é uma inteligência artificial, ou é um Deus pagão, né? Como Jesus recomendou aos discípulos, não ficar fazendo mantra, não ficar repetindo palavras positivas, porque a oração bíblica não é pragmática, não é algo, uma ciência exata, matemática, é simplesmente um diálogo da criatura com o Criador, do servo com seu Senhor, só que aliás, e também do filho com o pai, porque aí isso remete mais à intimidade, assim como você fala com seu pai, né? Espero que você respeite seu pai, porque você também tem que falar com respeito com o Pai Celestial, mas não significa que você não possa abrir seu coração diante dele. Aí que você tem que abrir o coração mesmo, aí que você tem que rasgar seu coração e falar o que você está sentindo, o que você precisa, e também reconhecer o que seu pai pode fazer por você, sabendo quem é seu pai, o Pai Celestial. Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima oportunidade. Espero que Deus continue falando no teu coração. Amém.